Segundo, o Moscardo fez um grande jogo. E que pena que vai embora daqui a pouquinho. Né? O Moscardo tá praticamente... Foi o primeiro gol dele, né? Foi. Profissional. E pode ser o último, inclusive, né? Que é uma vergonha. E terceiro, o próprio Romero. O Romero fez o chamado... ele fez não só o trabalho sujo da marcação, mas ele fez o Cara, trabalho... ele fez dois gols. Dois gols, de né? cabeça. Então, assim, Dois gols. aliás, o Romero... Aliás, o primeiro gol, você não encontra o Yuri... Vou falar só Yuri. Você não encontra o Yuri na área. Porque é o Juliano que dá assistência e O Yuri tá atrás, ele participa lá atrás do lance. Ele tá Aliás, igual o o Gabriel Jesus, né? O torcedor do Corinthians, ele precisa, nesta quarta-feira, se puder, fazer um pôster do Romero e escrever assim, graças. Nossa, que Por quê? Não só pelos 2 gols. O Romero salvou o Corinthians do rebaixamento. Por causa desses 2 gols. Não, o jogo contra o Grêmio também. Contra o Grêmio ele fez gol também. Ele fez os Então, dois... esses 6 pontos, Grêmio e Vasco, livraram o Corinthians da queda. 6 pontos, muito na conta do Angel Romero. O Romero... Fora de casa, hein? Fora de casa. Fora o de Romero casa, é um exatamente. jogador com uma história impressionante no Corinthians, se vocês querem saber. Ele foi durante anos o maior artilheiro do Corinthians em Itaquera, né? Lá no Itaquerão. Agora ele volta. Fez uma grande desacreditado. bobagem ter saído por causa lá de um... mas ele saiu de um- por causa do Andrés. Não, mas que ele tinha Ele pedido um saiu, valor a mais. Eu acho que o mas Corinthians eu- ali errou em não ter ficado exato, com ele. concordo. Acho que E aí o veio erro foi maior do e, Corinthians do e aí que do perdeu o Romero. jogador, perdeu o jogador num período em que o jogador estava jogando muito mal, porque isso que a gente tá vendo agora do Romero era todo jogo, cara. O Romero foi um cara importantíssimo na primeira passagem. 17, em 2017 principalmente. Aí ele título voltou e se brasileiro. machucou nessa daí, então ele também atrapalhou um pouquinho o desempenho dele nessa volta. Mas assim, é um dos caras com quem eu contaria no ano que vem. E ontem o Renato Augusto deu uma entrevista, eu senti ali o tom de despedida. Mas Sim. o novo presidente disse que quer renovar com ele. Mas pelo que eu tô sabendo nessa ideia de produtividade, o Renato não vai topar esse tipo mas de a coisa, ideia não. do Augusto é essa aí. Agora, Mas pro tamanho dele, às vezes o jogador se sente ofendido nessa história de produtividade, entendeu? Ô, Lelê, Bom, eu acho paciência, que né? aquela vez do Romero, o que eu me lembre, tá? Eu cobri o Corinthians e foi o seguinte, o Corinthians fixou um preço em dólar quando o contratou em 2014. Quando precisou pagar, porque ele foi um empréstimo de 3 anos. Tá aqui, no final do contrato, vocês são obrigados a comprar o Romero. O Corinthians ficou lá postergando, o cara vai, volta. Ninguém deu muita bola. E no último ano ele jogou pra caramba. E quando ele termina o contrato, que era obrigatório comprar, o câmbio não estava congelado. E aí teve um problema de valor câmbio. que era um em 14, em 2018 Isso é era verdade. outro. Mas para renovar ele queria um valor salarial que o Corinthians não topou pagar. Tudo bem. Não, tudo bem não. Aí pô, o cara ganha 300, ô Facinca, aí Pede quer $1 ganhar milhão. $1 milhão, aí Não, também tô é dizendo- difícil, Mas né? não sei se foi isso que aconteceu. Não foi isso, mas ele pediu muito dinheiro na época. Eu na sei que era verdade- muito. Aí Ele realmente não. treinou separadamente. Mas assim... Mas aí é um erro de gestão, porque você tira o cara que tá dando certo pra contratar outros 5, Então, 6 que você- vão ganhar exatamente, muito mais e não vão jogar exatamente. nada. Olha o comentário do você cara ali, não que engraçado. valorizou, o fisicamente. Não valorizou quem resolveu. Exato, É isso, Lelê. É isso, Tudo bem. É. Vamos pegar os últimos 3 anos daquele... A gente pega Vamos falar do jogo de hoje, gente? gente tá Situação. falando Não, do vocês estão Romero. lembrando do Romero de tentar discutir o que aconteceu não sei quanto tudo atrás. bem. Acho que tá meio antigo. Desculpa, não. É que eu tenho muita coisa pra fazer. É que tem que falar do fone. Nós vamos falar. Temos a Vai, encerra rodada. essa conversa logo. Então. Calma, Vai. vamos. Então, Zé Mané. então Calma. arredonde logo. Cheguem à conclusão. Não, só tô dizendo que, enfim, tem jogadores que eles se valorizam, que eles merecem um aumento. Sim. O Corinthians não deu e o Andrés, na minha visão, sacaneou ele. Então, é o que eu disse no início. Eu acho que esse cara é mais importante pro Corinthians do que a história registrará, porque ele, um dos grandes artilheiros. Valorizado, né? Subvalorizado, subestimado. Subestimado. Porque saiu. Né? E depois, quando volta as pessoas falam, mas o Romero de Até novo? porque quando ele sai do Corinthians, ele pelos clubes que ele passou, ele não jogou bem. Não, ele some, México, ele vai depois jogar no Lourenço. México, né? Ele desaparece do radar. Quando volta, fica todo mundo torcendo o nariz, né? Exatamente. É, E aí agora, é o que vocês estão falando. Ele foi Agora, olhando pra responsável frente, também não vamos transformar o Romero Não. no cara do novo... Eu torci pro Corinthians, claro. Porque eu torço pro Santos. Sonsini, cara, eu falei aquilo que eu pensei que ia acontecer, cara, né? O time tomou de 5 do Bahia, velho. Então, é isso. Não, e é incrível. Esse campeonato, cara, tem sido um campeonato de resultados Não, esse campeonato tá maravilhoso. absolutamente sem ótimo. sentido, Imprevisível. sem pé Não nem tem cabeça. campeonato igual. Não tem. Né? 4-2. O Corinthians vem de um 5-1.
Sim. começa perdendo, 2 vezes atrás no marcador. fica mais uma vez atrás do marcador. E quase fez 5 ontem. E do jeito que esse O Matheus campeonato quase fez o maluco, quinto ontem. Do jeito que esse campeonato é completamente maluco, imagina, capaz do Flamengo e Palmeiras perderem hoje, o Atlético que quase encosta na pontuação vai ficar Eu todo botei mundo igual, Botafogo imagina. ele botou Botafogo. Agora, ontem a gente não falou que o São Paulo com 47 corre risco? O Corinthians tem 47. Então não adianta o Corinthians achar também que com esses 47 escapou. Sim, Entendeu? mas perdeu os Pode dois até próximos escapar jogos. com 47, mas ele não pode brincar. Não pode brincar. Não brinca no serviço, Conta não. que ele é. tirou ponto de um concorrente direto. Aí sim, isso foi fundamental, Então, o Vasco da Gama tem uma... A gente vai falar mais sobre o Vasco daqui a pouco. Uma missão complicadíssima. Porque se o Bahia empata com o São Paulo, o Bahia passa o Vasco. Eles Coloca a empatam em classificação, número de Michelete, pontos pra gente e ver no como é que saldo de ficou. gols da Bahia. E o Vasco joga contra o Grêmio fora e o Bragantino em casa. A situação do Vasco é complicadíssima. Esse jogo de ontem foi a abertura da 36ª rodada. Sim, né? senhor. E nós vamos mostrar os jogos todos de hoje e amanhã. O Vasco não estava na zona de rebaixamento, continua fora da zona de rebaixamento. Só que agora ele tem um jogo mais do que o Bahia, do que o Santos, do que o Cruzeiro, do que o Fortaleza, do que o Inter. E o Corinthians está com o mesmo número, mas já está 5 pontos à frente do Vasco. Na minha visão, o Corinthians ontem escapou. Ali o rebaixamento ali ficou entre Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Minha visão. Flavinho, desculpa, só para falar para você. Eu tô aqui com os jogos. O Bahia tem mais 3 jogos, certo? Isso. Hoje, amanhã contra São Paulo. América Mineiro em Minas no domingo e recebe na última rodada o Atlético Mineiro. Se ele não ganhar do São Paulo, Perdão. Se ele ganhar do São Paulo, o Bahia vai a 44. E 12 vitórias. Tá? 44. Joga todo mundo pra baixo. Se o Santos ganhar do Fluminense, vai a 46. Se o Cruzeiro vai jogar com quem? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro ganhar do Atlético Paranaense, vai a 47. E aí ele passa Olha o a Corinthians. distância que o Bahia vai ficar de todo o Bahia e o Vasco. Aí já Vão ficar de todo mundo. Começa a complicar. Aí os dois vão brigar Entre si. entre si. Então, é muito importante pro Bahia fazer vitória essa noite contra o São Paulo. É muito importante. É o jogo. É o jogo. A derrota do Vasco ontem ajuda o São Paulo. Também, não só o Santos. Sim. E outra coisa, Era o jogo do Vasco. não dá nem Ajuda o Cruzeiro também. pra gente conjecturar aquele, como é que chama? Da teoria da conspiração, e tal, aquelas coisas todas, tipo, o São Paulo vai ajudar o Rogério, não sei o quê, porque o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pro Bahia também. Não pode. Entendeu? Então vamos supor, o São Paulo tivesse 50 pontos, não cai mais. Você pode até entender que, vamos lá, joga lá com meia dúzia outra de cara. coisa, tal, tem jogador é. no São Paulo hoje em dia que foi jogador do Rogério Ceni. Os caras não gostam do Rogério, não, meu. Por que os caras vão entregar o jogo aí pra ajudar o Rogério? Os caras não gostam do Rogério. Não, tô E dizendo tem que outra. Hoje é o jogo mais fácil do São Paulo até o Mentira, final do minha. Campeonato Não, Brasileiro. teoricamente É o jogo mais fácil. Sim. Depois Atlético Mineiro, depois Flamengo. Exato, e outra, É. porque muita gente pode pensar, o Rogério, ídolo do São Paulo, a torcida, tá bom, vamos dar uma lambuja, não vamos prejudicar o Rogério. Mas o São Paulo está numa Como é que você condição... vai falar isso no vestiário pro jogador? Isso fica muito no campo dos torcedores, não, né? então, Não, eu tô o até- Dorival chega e fala assim, rapaziada, é o seguinte, a preleção é curta hoje, curta e grossa. Vamos ajudar o Vamos Rogério. perder pra ajudar o Rogério Ceni. Não tem, vai lá, pro não campo vai- todo não vai mundo. Não rolar, tem como você fazer isso. Mas olha, Não, a gente não. falou do presente de Deus, né? O Corinthians teve uma É o sorte de Curitiba. pegar o Curitiba na última rodada, né? Porque, olha, ele podia ter perdido ontem. Ele poderá perder pro Inter. Pode ser, o Corinthians acontece. É capaz do Corinthians ganhar do Inter, e eu acho que pode perder até pro ganhar, Curitiba. e perder pro Curitiba na última rodada, já sem risco nenhum, e acabar prejudicando. Bom, aí não prejudica ninguém, né? O Curitiba já era. Já era. Não, o Vasco ontem, cara, Você tem certeza que escapou? Não, eu acho que o Corinthians escapou. Escapou? Eu acho que, Sim. pra mim, sinceramente, é do Cruzeiro pra baixo. É Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Pra mim, Fortaleza também já escapou. Fortaleza tem um alto número de vitórias. Mas, ô Flavinho, Cara, se o Fortaleza perder o jogo dele e Cruzeiro e Santos fizerem o serviço, Tudo bem, o eles Fortaleza passam, fica mas numa situação... Eu não tiraria o Fortaleza, não. Fortaleza Agora- joga com quem? Agora, outra Isso que eu tô coisa. vendo aqui, ó. Outra coisa. Fortaleza tem um Red Bull Bragantino. Peraí, Fortaleza Mas assim, vai a gente... jogar contra o... hoje, amanhã, né? Contra o Red Bull. Amanhã contra o Red Bull em Em- casa. não. Em Red Bull. Em Red Bull. Em Bragança Red Bull. Paulista. Na Arena do Touro. Mas, gente, a gente também tem que analisar uma outra coisa. Se a gente fala que o São Paulo tem que tomar certos cuidados, então vamos colocar no bolo o Inter e o Fortaleza.
Não, pra quem acha que o São Paulo tem tomado... Eu acho que para que São Paulo, Corinthians, Internacional, não tem risco Eu nenhum. também acho que não. É que a gente falou ontem do São Paulo, Tem né? um risco matemático, porque a tabela do São Paulo é difícil, né? Que Sim. A gente tinha falado, mas com essa vitória do Corinthians ontem... Ontem, exatamente, porque o Bahia tem mais 2 jogos, né? Bahia não, Vasco, ele pode chegar no máximo a 48. Exatamente. Ele passa o São Paulo em 1 ponto. O São Paulo perder todos os O São jogos. Paulo precisa perder todos os jogos. O Bahia, Corinthians se precisa ele, perder se ele todos os jogos. fizer 7 pontos, 2 Vai vitórias e 48. um empate, ele passa o São Paulo. Sendo uma dessas vitórias contra o São Paulo, né? Exatamente, ele passa o São Paulo. Sim. O Cruzeiro tem mais 3 jogos. Se ele fizer 9. 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, ele passa o São Paulo. Você sempre considerando que o São Paulo vai perder São Paulo tudo. vai perder os 3. Dizendo que... Eu acho difícil, eu acho que isso não muito vai difícil, acontecer. porque precisa perder os 3, todo mundo precisa ganhar todos. não, Eu acho que não, já não, era. maluco. é uma matemática maluca. Só que é o seguinte, Bahia e São Paulo vence o Bahia, certo? É um resultado que é possível. Hoje sim. Na última rodada tem Flamengo e São Paulo, Flamengo possivelmente brigando por título. O Flamengo E o São um Paulo jogo joga antes com o Atlético. O Atlético Mineiro Então, tá brigando pelo título. é isso aí, É, cara. O jogo contra o São Paulo Atlético é fora de casa, MBH. É, bicho. Belo Pode Horizonte. brincar não, tem razão. Hoje é o Mas jogo mais não fácil nos do São Paulo. esqueçamos, gente, nós estamos falando de uma única vaga rumo ao inferno, né? Sim. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Então tivemos aí no dia de ontem Romero em noite inspirada, livrando aí o Timão do rebaixamento, né? Romero há muito tempo vem sendo aí criticado por analistas de esporte, mídia e, é claro, muitos torcedores também estavam descontentes, né, com o Romero. Vinha jogando ali sempre pelas laterais do campo, ajudando ali na marcação e não conseguia se destacar quando tínhamos ali o Vanderlei Luxemburgo tomando de conta da gestão do Timão. Agora com o Mano, o Romero vem tendo chances, jogando ali mais avançado, já marcou gol decisivo ali contra o Grêmio, né? Uma partida que ninguém acreditava que o Corinthians ganhasse e o Romero foi lá e já fez o seu gol. Além disso, antes disso, né, pessoal, tivemos o Corinthians jogando contra o São Paulo lá no estádio deles e o Romero foi lá e marcou o primeiro jogo do Timão. O Timão acabou perdendo aquele jogo, mas o Romero já mostrou ali o seu cartão de visita. E depois tivemos o Romero marcando novamente contra o Cuiabá e agora, felizmente, tivemos o Romero mais uma vez marcando 2 gols no jogo de ontem contra o Vasco, que ao meu ver livrou sim o Timão de uma vez por todo dessa zona de rebaixamento. Então, pessoal, desse elenco atual do Corinthians, acredito que muitos já encerraram aí o seu ciclo, tá certo? Muitos desses jogadores acredito que não vale a pena mantê-los no Timão, tá certo? Mas o Romero, pouco que fez, pessoal, em poucos jogos, está fazendo muito mais do que o centroavante Yuri Alberto durante todo o ano. Então, sinceramente, eu acho que o Romero merece uma chance aí, tá certo? Mesmo que seja um contrato curto, o Mano está sabendo usar ele e se ele continuar entregando, pessoal, acredito que sim, que o Romero pode ainda trazer boas alegrias para a fiel torcida. Mas o que você achou dessa vitória na noite de ontem? Enquanto ao Romero, você renovaria ou não o contrato por mais um ano? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro, deixa o like, tá certo? Que é muito importante para fortalecer o crescimento do canal. E se inscreve aí para você acompanhar as notícias mais relevantes do Corinthians. Então, vamos pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade!